1 Coríntios 16, versos 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Meus queridos, meus amigos e meus irmãos em Cristo, olhando para esse texto, vem a nossa ideia a figura de um soldado. E aqui, de forma inicial, nós afirmamos que qualquer soldado empenhado na guerra e enfrentando o inimigo mortal deve estar alerta para não deslizar, deve estar atento para não escorregar e cair. Qualquer soldado enfrentando uma guerra deve estar bem calçado com coturnos que trazem firmeza aos pés. É isso que nós imaginamos quando temos a figura de um soldado num campo de batalha. Ele deve estar bem calçado para não cair, para ter firmeza em seus pés. Estar firme é importante em todas as espécies de conflito, e é ainda mais importante quando nós olhamos para a esfera espiritual. Há uma necessidade de firmeza quando se fala também do mundo espiritual. E quando se fala de mundo espiritual, também podemos ter em mente a figura de um soldado, podemos ter em mente a figura de um campo de batalha. Nós somos soldados de Cristo, nós estamos no campo de batalha. Este mundo é um campo de grandes conflitos. Aqui na terra nós enfrentamos crises, aqui nós enfrentamos lutas constantes. E como soldado de Cristo, eu quero lhe dizer, meu amigo, meu irmão, que você precisa estar bem seguro do que está fazendo. Como soldado de Cristo, você precisa saber o que está fazendo. Como soldado de Cristo, você precisa saber onde está firmado. Você não pode ser displicente. Você tem de ficar atento e vigiar muito a todo tempo. O soldado cristão, ele não pode cochear entre dois pensamentos. Não deve se afundar no pântano da dúvida, das interrogações. Ele tem de ser resoluto, ele tem de ser determinado. O soldado de Cristo tem de ser decidido. Ele deve viver por fé, custe o que custar. Neste mundo de guerra espiritual, nós temos que abraçar o Evangelho. E abraçar o Evangelho sem se importar com o calibre das armas dos inimigos. E eu pergunto, você tem sido firme? Tem sido constante? A verdade é que você tem que ter firmeza como soldado de Cristo. Não devemos entrar na vida cristã e continuar com o coração dividido. Na igreja nós não podemos adotar a postura de estar meio dentro e meio fora. Não podemos estar arrolados na comunidade cristã se nós só desejamos os benefícios dessa comunidade cristã e opomos aos deveres. É incoerente viver querendo privilégios
e rejeitando responsabilidades. Para começar, você tem que ser firme, tem que ser sólido, resoluto e confiado, e confiante, digo, como um soldado de Cristo Jesus. A menção que o apóstolo Paulo faz das sandálias em Efésios traz exatamente essa noção do que nós estamos querendo dizer aqui. Se você quer estar firme, segure-se ou assegure-se de que você pode e quer estar firme. Olhe para as suas convicções, olhe para você, olhe para tudo aquilo que Cristo fez. Então, não se precipite com os pés descalços, por assim dizer, mas calços coturnos, como faz o soldado se equipando para o conflito. Meus irmãos, de vez em quando, nós nos deparamos com passagens do Novo Testamento, especialmente, onde nos lembram de que o cristianismo exige de nós algumas práticas de virtudes vigorosas. E nós estamos exatamente diante desse texto, ou de um desses textos, que exigem de nós resolução, que exigem de nós virtudes rigorosas. O texto que nós lemos, 1 Coríntios, no capítulo 16, versículos 13 e 14, nós encontramos assim, uma posição dos coríntios, da igreja de Corinto. Eles estavam aguardando a visita do apóstolo Paulo. Eles esperavam o homem de Deus chegar naquela cidade. E enquanto eles estavam naquela posição de aguardar a visita de Paulo, o servo do Senhor Jesus Cristo, eles foram instruídos a permanecer atentos. Então Paulo, antes da sua visita, orienta aqueles irmãos, aquela igreja, a que ficassem atentos aos perigos espirituais. Paulo diz para eles permanecerem firmes na fé, para que eles devessem comportar varonilmente, e ainda sempre esforçando, exercitando a prática do amor. Vejam que são exigências que o apóstolo Paulo faz àquela igreja. Ele chama aqueles irmãos para observarem algumas exortações. Aqueles soldados de Cristo, naquela comunidade de Corinto, eles deveriam estar atentos, eles deveriam permanecer firmes na fé, eles deveriam se comportar varonilmente, eles deveriam esforçar sempre, eles deveriam exercitar a prática do amor. E eu creio que, com o passar do tempo, o cristianismo foi se ornando. Com o passar do tempo, o cristianismo foi se vestindo de virtudes mais suaves, mais leves. É como se a cruz fosse um tanto cortada, diminuída. Com o passar do tempo, o peso de servir ao Senhor Jesus Cristo parece que foi diminuindo. Todavia, olhando para as exortações da palavra do Senhor, eu digo que nós não devemos desconsiderar os marcos antigos. Nós devemos sempre olhar para aquilo que a palavra do Senhor exige de nós como soldados de Cristo. E aqui nós temos imperativos: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor.
Eu disse que nós temos imperativos, e eles foram temas frequentes na exortação do apóstolo Paulo e devem continuar latentes em nossa marcha, em nossa caminhada para a pátria celestial. Eles devem estar presentes constantemente nos nossos conflitos, nas nossas guerras aqui neste mundo. Nós não vamos olhar para todas esses imperativos aqui da palavra do Senhor. Todavia eu quero chamar a sua atenção para se nós fôssemos pegar numa sequência, diríamos que seria o segundo. Primeiro, sede vigilante, ok? Em segundo lugar, permanecer firmes na fé. Quero falar um pouquinho sobre a necessidade de permanecermos firmes. Estamos vivendo um tempo atípico, um momento em que foi tirado de nós a graça de estarmos todos os domingos na casa do Senhor de forma presencial, em culto coletivo. Não sabemos o porquê de tudo isso, o Senhor sabe. Não foi por uma situação política, foi por uma questão de saúde pública. Estamos ausentes da casa do Senhor. Mas diante dessa situação em que nós estamos vivendo, cultuando a Deus em família, cultuando a Deus em casa, nós precisamos ouvir sim esta exortação da palavra do Senhor: permanecei firmes. Ainda que não temos condições de estar na casa do Senhor, devemos permanecer firmes. Então aqui, nesse texto, o apóstolo Paulo emite uma exortação que, num sentido, é bem semelhante à sua exortação quando ele conclui o capítulo 15 de 1 Coríntios. Ele diz assim, quando está concluindo o capítulo 15: portanto, meus amados irmãos, sede firmes. 1 Coríntios 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Todavia, agora, no capítulo 16, versículo 13, ele acrescenta o elemento fé. Veja que no 15, 16, ou seja, no 15, 58, ele diz: sede firmes. Agora ele diz: sede firmes na fé. Ele acrescenta, como eu disse, o elemento fé para indicar a qualidade inabalável do crente quanto à confiança em Deus. Como um soldado defende firmemente o interesse da sua nação, assim o cristão ele fica firme em relação aos ensinamentos da palavra de Deus. Contudo, não apenas deve ficar firme na defesa da sua fé, mas justamente por meio da sua fé é que consegue de fato estar em pé. Entenda que não é por sua própria constância, não é por sua própria fidelidade que o cristão permanece firme e lúcido, mas sobretudo, meus amigos e meus irmãos, quando crê, ou seja, quando olha para Jesus com confiança e obediência, em qualquer situação permanece firme quando olha para Cristo Jesus, o nosso comandante, o nosso general. Quando eu olho para a igreja, vejo muitos cujos pés estão escorregando, estão deslizando, homens e mulheres que não são mais firmes, não são mais resolutos, não sabem mais no que creem,
e não se apegam ao que creem. Hoje as concessões são muito comuns, os conchavos, as alianças. Muitos protestantes, infelizmente, parecem estar prontos para voltar a Roma a qualquer momento. Eles estão deslizando, estão escorregando, cochilando e mudando, sem saber onde estão. E nesse meio tempo o diabo se alegra, o diabo se regozija. Eu pergunto, você sabe em que está crendo? Existe algo pelo que você está pronto para estar firme? Você está realmente firme na palavra do Senhor? Você crê que a palavra do Senhor de fato é a verdade? Você está firme quanto à divindade, à inspiração e inerrância da palavra de Deus? Você está pronto para ficar alicerçado, firme nesta verdade que é a palavra de Deus? Você está pronto para permanecer firme em prol da deidade de Cristo, do nascimento virginal de Cristo, dos milagres de Cristo? Você está pronto para permanecer firme em prol da morte expiatória, sacrificial e substitutiva de Cristo Jesus, o nosso Salvador? Você está pronto para permanecer firme em prol da ressurreição de Cristo? Essa é uma doutrina que você abraça. Ressurreição física, real. Você está pronto para permanecer firme em relação à doutrina do Espírito Santo? Você sabe onde está firmada a sua fé? Você conhece a sua posição? Como você poderá combater o inimigo se não conhece a sua posição? Se não sabe em que está afirmado? Penso que nós cristãos deveríamos conhecer mais sobre as artes bélicas. Deveríamos ler mais sobre os grandes comandantes de exércitos como Alexandre, Cromwell, Napoleão e outros. Deveríamos conhecer mais. Eles sempre escolhiam o seu lugar de posição, escolhiam a posição, eles sabiam onde iam estar firmes. E assim nós não devemos deixar a decisão com o inimigo. Tome a sua posição e diga: aqui eu estarei firme. Aconteça o que acontecer, aqui, fincado nas doutrinas da palavra de Deus, eu estarei firme. Tome posição como Martinho Lutero, que não se perturbou com o fato de que tinha contra si 12 séculos de catolicismo romano e de tradição, um império contra ele, e mesmo assim Lutero diz: aqui estou firme e não posso fazer outra coisa. Nós também temos que aprender a estar firmes, temos de saber em que cremos, ser resolutos, estar determinados e permanecer firmes, custe o que custar. Pergunto: você tem uma posição definida? Você deve estar disposto a permanecer firme na sua posição. Você deve estar pronto a dizer:
Nunca, nunca me renderei. Daqui eu não saio. Vou repetir, olhando para as Escrituras: daqui eu não saio, daqui eu não me afasto, daqui ninguém me tira. Serei fiel ao Senhor até a morte. Infelizmente, alguns estão constantemente se contradizendo. Elogiam os protestantes na primeira metade do seu discurso, depois os criticam na segunda metade. Isso não é ficar firme, é escorregar, é vacilar. Não sabem onde estão e ninguém sabe. Como o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 1,19, o Evangelho de Cristo não é sim e não ao mesmo tempo. Essa é uma verdade quanto à política, quanto ao mundo. Contudo, não é verdade quanto a Cristo. O Evangelho do Filho de Deus, Jesus Cristo, nunca é sim e não. É sim, sim e não, não. Portanto, uma vez que você entrou nesta vida, ou uma vez que você foi despertado para esta vida, tem que tomar a sua posição, tem que permanecer firme do lado do Senhor, sem vacilar. Sem vacilar. Quando você se encontrar com seus velhos amigos, os velhos amigos do mundo, de onde você veio, e eles propuserem a você que continue fazendo o que costumava fazer quando estava com eles, sua posição de firmeza tem de aparecer: não e não. Permaneça firme, resolutamente. Não escorregue para o lado deles. Uma vez que você entrou nesta vida, uma vez que você foi alcançado pela graça salvadora e percebeu que ela é inteiramente da vida anterior que você tinha, você deve dizer: aqui estou firme. Alguém que você gosta muito poderá tentá-lo. Vez por outra, se você será tentado pelos seus amigos, todavia você terá que dizer: não posso, eu não posso trair o meu Senhor. Comprometi-me em obedecer aos seus mandamentos, eu não posso trair o Senhor e a sua palavra. Você está firme, meu querido irmão? Esta é a grande necessidade desta hora, e toda a igreja cristã precisa estar firme. É a grande necessidade deste momento que nós estamos vivendo. Deus está interessado nas pessoas que permanecem firmes. Eu não sei quem está nos acompanhando agora, mas talvez chegou aquele momento que você diz: ah, pastor, eu não quero saber sobre essa doutrina de estar ou não estar firme. Eu quero saber sobre o coronavírus. Eu quero saber sobre a situação do momento que nós estamos vivendo. Pois bem, meu querido, eu acredito que nesses dias, esses meses,
nesses tempos, Deus está fazendo o que fez nos dias de Gideão. As hostes de Midian tinham subido, e um grande exército de 32 mil pessoas, de 32 mil soldados foi reunidos ali por Israel. Dos 32, somente 300, houve somente 300 soldados em que Deus de fato podia confiar. Ele sabia que eles permaneceriam firmes, que nunca desistiriam. Deus sabia que dos 32 mil soldados, apenas 300 não cederiam, não vacilariam. Por isso ele despachou o restante e contou apenas com 300 remanescentes, e diz a palavra que ele derrotou, ele destronou as hostes de Midian. Ah, meus irmãos e meus amigos, Deus sempre realizou as suas maiores obras com o remanescente, com aqueles que permaneceram firmes, com aqueles que não cederam. Pelo amor do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero convidar você a livrar-se da ideia maldita de números. O que Deus quer é um homem e uma mulher que estejam firmes. Não interessa 30 pessoas firmes. Então eu creio que Deus está separando nesse tempo os covardes dos corajosos. Eu creio que Deus está reunindo os corajosos. Deus está separando aqueles que são firmes. Deus está mantendo, está alimentando, nutrindo a alma. Eu creio que nos dias atuais, Deus está separando os soldados corajosos daqueles soldados covardes, fracos. E eu pergunto: quem é você no exército de Cristo? Quem é você? Você está firme? Você está disposto a permanecer firme? Você está pronto para ficar firme? Você entrou de fato na vida cristã? Ou está com um pé na igreja e outro no mundo? Qual será a sua situação? A falta de firmeza, meu querido, impede o nosso crescimento espiritual. A falta de firmeza atrapalha a nossa utilidade. A falta de firmeza põe em risco a nossa santidade. A falta de firmeza é uma pedra de tropeço para os outros. Quer saber mais? A falta de firmeza é uma grande ofensa a Cristo, o comandante, o general. A falta de firmeza estraga nossas alegrias espirituais. A falta de firmeza nos coloca numa posição de namoro com o mundo. E o Senhor Jesus Cristo disse: ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6:24. Talvez você pense que pode, mas logo verá que não pode. Se insistir em querer servir a Deus e ao mundo, você será um soldado derrotado e sentirá miseravelmente mal. Sabe quando? Quando enfrentar o Deus Todo-Poderoso no juízo final. Você terá nojo,
terá vergonha de si mesmo, sabendo que enquanto deveria estar firme, lutando de forma corajosa, você vacilou, você escorregou e caiu. No juízo final você vai olhar para trás e dizer: como eu fui fraco. Você terá nojo de si mesmo, terá vergonha de si mesmo. Portanto, tenha firmeza. Tenha firmeza. Eu não sei se eu posso dizer, como muitos estão dizendo por aí, esse tempo vai passar. Eu não sei se eu posso dizer isso. Eu posso dizer com toda convicção que a guerra há de continuar. Portanto, a firmeza é requerida. O soldado precisa ser firme. Salmo de número 2, versículo 11 diz assim: servir ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Servir ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Eu quero concluir dizendo que nós vimos, enquanto os coríntios esperavam a próxima visita de Paulo, que eles foram instruídos a permanecer firmes na fé. Hoje, enquanto nós esperamos a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, deveríamos seguir a mesma instrução. Enquanto eles esperavam a visita de Paulo, eles deveriam ser vigilantes, permanecer firmes na fé, portar de forma varonilmente, ser fortalecido e fazer tudo com amor. Estas são virtudes que o Senhor exige de nós, que o Senhor requer de nós, enquanto aguardamos o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Eu quero terminar citando o versículo 1 de Filipenses 1:27. Filipenses 1:27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Portanto, estejamos firmes em um só espírito, lutando pela mesma fé, a fé evangélica. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações e nos ajude enquanto estamos atravessando esse deserto, enquanto estamos no campo de batalha.